Maravilha, meus queridos. Vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2. Tá na mão, sim ou não? Capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Vamos repetir o verso 22, todo mundo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, ao término ou durante, que o Senhor continue e possa fazer uma grande obra, sarando, curando, abençoando, renovando, restaurando. Possamos temer o Teu nome mais e mais. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem sentar. Maravilha. Então, meus amados, nós estamos aí nessa proposta nossa de tentar mostrar para os irmãos um pouco sobre o Apocalipse, um pouco sobre o final dos tempos, e nós estamos falando, já falamos várias coisas, sobre o final dos tempos, e nesse momento estamos falando do anticristo. Esse é o nosso tema, que já faz 2 ou 3 semanas aí. Nós já falamos várias coisas sobre o anticristo, que vai estar governando, vai estar aí sendo um líder depois que a igreja for arrebatada. Deixar bem claro, depois que a igreja for arrebatada, é que esse líder vai estar atuando. A Bíblia fala na segunda carta aos Tessalonicenses, há um que o impede, há um que o detém, até que do meio seja tirado. E quando esse que o detém for tirado, então se manifestará o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ali a gente crê que o que impede ele de manifestar é a igreja cheia do Espírito Santo. Mas quando a igreja for levada, arrebatada, ele vai ter a oportunidade então de governar aí por 7 anos. E é onde vai cair as pragas do Apocalipse, nesses 7 anos. E ao final dos 7 anos, quando Jerusalém for ali atacada pelo anticristo. Tanto é que Jesus fala lá, em Mateus 24. Quando virdes que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entenda, Mateus 24, 15. Então os que estiverem na Judéia fujam. Então ele fala que e a gente fala, o abominável da desolação em Mateus 24, 15, é o que está lá em Daniel 9, 26, 27. É o chifre pequeno de Daniel 7. É a besta de Apocalipse 13. É o filho, o homem da perdição de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós já falamos sobre isso. Temos que estar atentos. Então, esse vai invadir Jerusalém. Então, para ser aclamado como Deus, quem estiver na Judéia, fuja.
Então alguém pode falar assim, porque se você ler em Daniel, no capítulo 9, ele fala, né, no verso 26, vamos lá no verso 26, Daniel 9, vamos comigo lá, Daniel 9. No verso 26, Daniel 9, 26, depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. E estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o próprio assolador. Então, nós estamos estudando isso aqui já faz dias já, né? No verso 26, depois das 62 semanas será cortado o ungido. Nós já falamos que 7 semanas mais 62 chega até Jesus, onde o ungido, que é Jesus, é cortado. E ali então abre um parênteses. É como se fosse um intervalo de tempo, onde o Senhor estará trabalhando com a igreja. E depois a igreja vai ser arrebatada. Aí fecha aquele parênteses e vai então vir a última semana de Daniel, onde o anticristo vai reinar. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, quer dizer, por 7 anos, mas na metade dos 7 anos ele vai quebrar a aliança e vai querer se assentar como Deus em Israel, em Jerusalém. É aí então, quer dizer, o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja. E haverá uma aflição como nunca houve, Jesus falou, desde o começo do mundo até o final, uma aflição como nunca houve, nem jamais haverá. Mateus 24. Então nós estamos falando do anticristo. Nós já falamos várias coisas sobre o anticristo. Nós falamos que fizemos uma primeira interpretação, que o anticristo, será que ele vai vir de Roma? Será que o anticristo então vem da Europa? Nós já falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Mostramos também aquela questão do sonho de Nabucodonosor, da estátua. Nós explicamos sobre isso, tá? Se alguém está assistindo aí e não está entendendo, é só olhar nos vídeos anteriores, aí nós já explicamos essa parte. Demos já o ensinamento sobre o que significa o sonho de Nabucodonosor no livro de Daniel, no capítulo 2. E já explicamos aqui também para a igreja, que nós estamos vivendo hoje o finalzinho já da estátua, aquela está deitada, né, mostrando que nós estamos praticamente chegando nos dedos da estátua, que é o fim dos tempos. Então nós já temos aí um vídeo mostrando esse ensinamento. E que a pedra, lá de Daniel 2, vai bater nos pés da estátua e vai destruir-nos. Nós já falamos sobre isso. Então, uma primeira interpretação, nós falamos que o anticristo pode vir da Europa. Será que ele vem da Europa? Por causa de que o Império Romano foi destruído no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, e a partir dali surgiu os países que deram origem à Europa. É uma primeira interpretação de onde provavelmente venha o anticristo. Falamos também uma segunda interpretação. Será que o anticristo é o Papa? É um dos papas? Isso está na quarta-feira passada. Você que está assistindo aí, se quiser ver o vídeo lá, nós falamos sobre, será que o anticristo é o Papa? Então falamos na semana passada sobre isso. E falamos da profecia de São Malaquias, falamos também lá da abordagem dos 8 reis, depois que o Vaticano se tornou um Estado, né, independente na Itália, onde o Papa ele é soberano. Então isso nós já falamos. Será que
Será que o Papa é o anticristo? Deixamos aí a explicação. Mas hoje vamos dar sequência, então, na nossa aula. A terceira interpretação, começando quente hoje. Daniel, capítulo 11, verso 36. Daniel 11, 36. Daniel, capítulo 11, verso 36. Está na mão, sim ou não? Verso 36. Está escrito: este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, esse pedaço aqui, só um minutinho só, esse pedaço aqui, ele está falando de um rei que vai se engrandecer sobre todo Deus. E a gente tem falado que o anticristo vai querer passar por cima de tudo. E ele fala que ele falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, contra o Deus Todo-Poderoso. E a gente já falou em Apocalipse 13 que ele vai abrir a boca para falar besteira contra Deus. E ele vai lá em Daniel 7 que ele fala arrogância, blasfêmia contra Deus. E a gente falou também que este rei, que é o oitavo rei que está no Apocalipse 17, vai se engrandecer sobre todos. Dos 10 chifres do último animal em Daniel 7, ele é o chifre pequeno que sobe e derruba 3 reis, e ele é o oitavo rei que sobrepõe. Então este rei é ele. Tá? Este rei é ele. Este rei, então, repetindo o verso 36, fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero até que a ira se complete. Então, olha bem, presta atenção aqui agora, ó. Até que a ira se complete. Se você acompanhou os estudos nós lá atrás, nós falamos que a igreja não está destinada para a ira, mas para a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos vários versículos, Romanos 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, Tessalonicenses capítulo 5, a igreja não está destinada para a ira. Mostramos no Apocalipse que a ira começa no capítulo 6 do Apocalipse e vai até o capítulo 18, que é as pragas do Apocalipse. É o tempo da ira. É os 7 anos de ira. É o dia do Senhor, dia terrível, espantoso. Então, esses 7 anos, que é o tempo da ira, olha bem o que ele fala no verso 36, vou repetir. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero, que durante esses 7 anos ele será próspero, até que a ira se complete, até terminar os 7 anos. Porque aquilo que está determinado será feito. Então, dentro desses 7 anos, até completar a ira. Aí, no verso 37, não terá respeito. Agora aqui nós vamos ver, tá? Não terá respeito. Tem Bíblia que fala assim, ó. Tem Bíblia que fala, presta atenção agora. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres. Tem Bíblia que fala desejado das mulheres. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então vamos devagar. Não terá respeito. Qual Bíblia aí, que está aqui, você que está me vendo aí, ó, Daniel 11, 37, qual Bíblia que está escrito assim, ó, não terá respeito aos deuses de seus pais? Qual que está escrito assim? Levanta a mão. Tá, baixa a mão agora. Qual Bíblia que está escrito assim, ó, não terá respeito ao Deus dos seus pais? Nenhuma Bíblia? Tá. A sua Bíblia, Daniel, capítulo 11,
capítulo 11, verso 37. Daniel 11, 37. Só um minutinho para a gente ver aqui. Daniel 11, 37. Ó, engraçado que não tem uma aqui. A melhor tradução desse texto está aqui, ó. Não terá respeito ao Deus de seus pais. Não deuses de seus pais. Tá? A palavra no hebraico aí é Elohim. Elohim. Elohim é... Olha como é que é difícil de interpretar. A palavra Elohim, a gente fala, é Deus Criador. A palavra Elohim é Deus no plural. Por isso que está deuses aí. Porque é difícil de interpretar ela. Mas Elohim é Deus no plural, que está lá no Gênesis capítulo 1. Criou Deus. Lá no Gênesis capítulo 1 está. Deus criou Deus, é a mesma palavra. Só que lá está com letra maiúscula. É Deus, aí na sua está deuses. É a mesma palavra. Elohim. Elohim é Deus no plural. Mas como é que então eu vou colocar deuses? Não. É que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sua está Deus? Ele não levantou a mão. Cadê o Gabi? Seu pai não levantou a mão, Gabi. Está Deus? Qual outra que está Deus aí? Eu falei para levantar a mão, vocês não levantaram? Ó, capítulo 11, verso 37. Vamos lá de novo, ó. Verso 37. Não terá respeito ao quê? Qual Bíblia que está Deus de seus pais? Deus, com letra maiúscula. Levanta a mão. Pô, agora apareceu um punhado. Aquela hora ninguém levantou a mão. Qual que está deuses? Deuses. Olha aí, tá vendo? Então agora apareceu as outras Bíblias aí com Deus. Então a melhor tradução é o Deus. É Deus com letra maiúscula. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? Presta atenção, já que você vai ver. Aí continua para mim na sua. Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito... Como é que está na sua? Nem terá respeito... Peraí, tem Bíblia que fala, não terá respeito ao amor das mulheres. Não terá respeito... Qual que está? Pelo desejo das mulheres. Quero ver se alguma está. Peraí. Não terá respeito pelo desejo, levanta a mão, pelo desejo das mulheres. Melhor tradução, não terá respeito pelo desejo das mulheres. Não terá respeito pelo desejo das mulheres. Tá? Continua aí, ó. Nem a qualquer Deus, aí é com letra minúscula. Todas elas devem estar com letra minúscula agora. Nem a qualquer Deus. Todas as Bíblias têm que estar com letra minúscula agora. Nem a qualquer Deus, tá certo? Então, todo mundo com letra minúscula, certinho. Porque sobre tudo se engrandecerá. Olha o 38, ó. Esse com letra minúscula. Ao Deus das fortalezas. Esse Deus é minúsculo. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. Olha agora. E há um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Ó, olha bem. Há um Deus que seus pais não conheceram. Deus com letra minúscula, que seus pais não conheceram. Então, esse texto aqui, há um Deus que seus pais não conheceram. Aí tem essa terceira interpretação que fala assim, ó, seria um judeu, pois ele não terá respeito a Deus e nem ao Deus. Em Bíblia tem ao deuses, né? Tem Bíblia que fala deuses e não ao Deus de seus pais. Como que se referindo ao Deus de Abraão e aos deuses de alguns descendentes de Abraão que se afastaram do Deus Todo-Poderoso. Então, eu estou tentando interpretar da melhor maneira possível, mesmo que a Bíblia tenha essa diferença aqui de deuses, tá? Estou tentando mostrar para não atrapalhar a essência da coisa. Seria um judeu, então, porque ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Seria um judeu? Vamos lá. Então, peraí. Porque eu estou mostrando que tem gente que fala que o anticristo é um judeu. Ele vem do próprio povo de Israel e seria um judeu. Aí, ó, quando a gente lê, de novo, Daniel 9, 26, tá aí, tá tudo pertinho agora, aí, ó, Daniel 9, 26.
Vai comigo aí, Daniel 9, 26. Está assim, ó. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Quer dizer, nós já estamos sabendo de tudo. Quer dizer, Jesus morreu e não será mais. Olha agora. E o povo do príncipe que há de vir, que foi no ano 70 depois de Cristo, ó. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então você lembra que nós, na primeira interpretação e na segunda interpretação, nós falamos assim, ó. Quem acredita que o anticristo vem da Europa, quem acredita que o anticristo vem de Roma e é o Papa, ele diz que o povo que destruiu Jerusalém no ano 70 foi o general Tito, que é verdade, e eles falam que o povo que estava ali, o exército, era romano. Então, se o povo era romano, então o príncipe deste povo viria da Europa, que é a interpretação número 1, ou seria o Papa, a interpretação número 2. Aqui ele está dizendo que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário dos judeus. Ele está querendo dizer o seguinte, que essa passagem que está falando sobre o ataque do povo do anticristo à terra de Israel, ele estaria falando que os judeus, que esse povo seria os próprios judeus se atacando. Seria tipo uma guerra civil. Quer dizer que o imperador, o general Tito, usou o próprio povo judeu para se atacar. O povo judeu atacaria o seu próprio povo. Porque se eu acreditar que o anticristo, ele vem do povo judeu, ele é um judeu, então eu teria que acreditar que aquele povo que atacou Jerusalém e destruiu ela, era o povo judeu mesmo, que atacou o próprio seu povo. Você entendeu o que eu falei ou não? Porque ele fala, o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade. Então, quer dizer, os próprios judeus se atacariam. Então, o anticristo viria do povo judeu mesmo, que atacou o seu próprio povo. Então, meu irmão, não faz sentido isso. Isso não faz sentido. Ó, tá vendo que eu estou falando isso? Isso não faz sentido. O próprio povo judeu atacar o seu povo e destruir a cidade e destruir o templo. Então eu estou mostrando para você, se alguém falar para você assim, ó, o anticristo é judeu, não tem cabimento de ser judeu. Isso aqui eu falo bem claro. A primeira interpretação vem da Europa, fica lá um ponto de interrogação. A segunda interpretação é o Papa, um ponto de interrogação. Não estou falando nada. Mas isso aqui eu falo, não tem como ser um judeu. Não tem como o general Tito usar o próprio povo judeu para cercar Jerusalém e destruir Jerusalém. E Jesus falar, quando virdes o abominável da desolação, estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Porque haverá tão grande aflição. Mas peraí, então o próprio povo judeu atacou o seu povo e destruiu o santuário. Não faz sentido. Você entendeu o que eu falei ou não? Porque ele fala, o povo de um príncipe que há de vir atacará a cidade. Então não faz sentido o anticristo ser judeu. Porque ele teria que vir do próprio povo dele. Fala, João. Pode o quê? Pode também. Pode também. Pode também. Pode também. Pode ser brasileiro também. Ele não sabe, né? Pode também. Eu estou levantando aqui as hipóteses mais fortes que tem no mundo, entendeu? As interpretações mais, assim, que a teologia mostra aqui com mais consistência, biblicamente. Tá? Ele pode vir de Roma, da Europa, pode ser o Papa. Alguns que dizem que é judeu, porque ele fala assim, ó, não terá respeito ao Deus dos seus pais. Aí daí ele tira a interpretação que ele é judeu. Mas aí eu fui mais longe e estou mostrando para você como que ele vai ser judeu, se esse príncipe tem que vir do povo que destruiu Jerusalém. E o povo que destruiu Jerusalém não pode ser o judeu mesmo. O próprio judeu destruiu o seu povo. Não faz sentido. Conseguiu entender ou não essa parte? O próprio judeu destruiu o povo judeu, não tem como. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelo exército do general Tito. Esse exército destruiu Jerusalém. Não faz sentido esse exército ser constituído de judeus que destruíram Jerusalém, que era cheia de judeus. Não faz sentido. É isso que eu estou mostrando, tá? Então, essa interpretação a gente praticamente tem que descartar ela, não tem como. Mas vamos lá agora para a quarta interpretação, que é a mais quente da turma, na minha opinião, tá? Daniel 11:36, que nós lemos do mesmo jeito lá agora. Vamos lá de novo, Daniel 11:36.
Nós vamos nos mesmos textos, mas mostrar uma outra coisa agora. Daniel 11:36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito pelo desejo, pelo amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar, e a um Deus estranho, a um Deus a quem seus pais não conheceram, quer dizer, um Deus estranho, honrará com ouro, prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Vamos parar aqui. Há um Deus que seus pais não conheceram. Vamos lá. Não significa então que ele seria judeu. Afinal de contas, Abraão, agora tá. Abraão teve muitos filhos. Não terá respeito ao Deus dos seus pais. Agora eu voltei lá atrás. Quem que são os pais do povo judeu? De onde veio o povo judeu? De Abraão, Isaac e Jacó. Então voltei lá atrás agora. Da linhagem de Isaac. Da linhagem de Isaac. Da linhagem. O povo de Deus é da linhagem de Isaac e Jacó. Mas nós temos também descendente da linhagem de Isaac, mas também temos da linhagem de Esaú. Nós temos descendente da linhagem de Ismael. O Ismael foi o filho com Agar que Abraão teve. Abraão teve filhos com Quetura depois da morte de Sara. Então vamos lá. Observação: não terá respeito ao Deus dos seus pais, que é o Deus de Israel. Então não vai ter respeito, agora aqui, não vai ter respeito pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Bem devagar, tá dando para entender, sim ou não? Esse rei não terá respeito ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. O anticristo seria um descendente de Abraão que não teria respeito pelos deuses de seus pais. Quer dizer, mesmo que, presta atenção agora, para você entender, mesmo que Esaú ali, naquele momento Esaú lá, com alguns dos seus descendentes se desviaram e tiveram um politeísmo ali, esse rei, o Deus deste rei é diferente dos deuses, mesmo que os descendentes de Abraão tivessem se desviado. Ele não é o mesmo Deus, mesmo que os descendentes de Abraão tivessem desviado para outros deuses. Os deuses que tem na terra ali não é o mesmo Deus que esse rei vai estar atuando, vai estar trabalhando com ele. Não terá respeito aos deuses, é um Deus diferente. Ele teria um Deus diferente. Quer dizer, o anticristo teria um Deus diferente. Então olha aqui agora, atenção lá. Abraão, essa linha agora, Abraão, Isaac e Jacó. Se eu pegar essa linhagem, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó gerou 12 filhos, olha aqui, Rubem, Simeão, Levi, aqui, Esses filhos de Jacó, de Rubem, esses filhos de Jacó deram origem aos israelitas, às 12 tribos de Israel. Bem simples, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Esquece do Esaú por enquanto, tá? Esquece do Ismael, acompanha aqui, E Jacó teve os 12 filhos, de onde vieram o povo de Israel. Pronto, tá simples, fácil de entender. O Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Israel, tá aqui. Mas Abraão teve um filho chamado Ismael, de onde deu origem os ismaelitas. E os ismaelitas surgiram os árabes, de onde vieram os muçulmanos, de onde veio o islamismo. Abraão teve um filho. Abraão teve aqui, o filho Isaac, mas ele também, além de Jacó, Isaac teve Jacó, Isaac teve Esaú. E Abraão e Isaac indo por aí, Esaú deu origem aos edomitas. Então nós temos aqui, 3 linhas pelo menos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Abraão, ismaelitas, deram origem aos árabes, muçulmanos hoje, islamistas. E o Abraão, Isaac e Esaú deram os edomitas e não aparece, ninguém sabe o que tem aqui para frente aqui.
Então nós temos aqui, pelo menos três, os três fortes. Abraão e Ismael, árabes, muçulmanos. Abraão, Isaac e Esaú, edomitas, não tem mais nada aqui. Abraão, Isaac e Jacó, Israel, povo judeu de hoje. Vamos lá. Grande maioria dos estudiosos de profecias e seus alunos concluíram que os povos romanos de 70 depois de Cristo podem ser identificados como os ancestrais dos povos seguidores do anticristo. Então, quando eu falo lá assim, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo, este povo que cercou Jerusalém é o povo ancestral do anticristo, porque esse povo, literalmente, todos eles morreram hoje. Concorda comigo, sim ou não? Mas eles deram origem a filhos, netos e tal. Então, esse povo que está ali é que está o pega agora. Olha agora. Todos os estudiosos acreditam assim, aqueles povos que a gente fala assim, os romanos que atacaram Jerusalém. Porque os soldados eram cidadãos romanos, então surgiram as ideias de que a partir desse povo é que viria o anticristo. Ao detalhe, olha o detalhe agora. Os soldados que estavam ali eram cidadãos romanos. Para um pouquinho e pensa. Eu sou cidadão itajubense. O Wilson lá, que era vereador, falou lá e ajeitou lá, eu fui lá. Hoje eu sou cidadão itajubense. Eu me tornei cidadão itajubense. Presta atenção agora. Eu me tornei cidadão itajubense. Mas não significa que eu sou de Itajubá. Os soldados que atacaram Jerusalém eram cidadãos romanos. Mas quem eram de fato esses soldados? De onde eles vieram? É aí que está o segredo agora. É aí que vai pegar a coisa. No início do primeiro século, o imperador Augusto fez uma série de reformas profundas que levaram a mudanças dramáticas na composição étnica dos exércitos romanos. Então, presta atenção, no início do século, lá no ano 15 exatamente, após as reformas de Augusto, a única parte adequada do exército romano, que continuou a consistir em grande parte de italianos de Roma, foi a guarda pretoriana. Uma unidade militar de elite, cujo trabalho era proteger especificamente o imperador e as tendas dos generais. Isso é história, tá? Eu tenho tudo provado para vocês aqui em história. Depois da reforma de Augusto no primeiro século, o único exército que era composto de fato de romano, com etnia romana, era a guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? Que está lá em Filipenses, quando Paulo foi preso, ele falou que a guarda pretoriana ouviu a palavra de Deus. O que é a guarda? Só os romanos, literalmente nascidos em Roma mesmo. Mas após as reformas de Augusto, o resto do exército que estava crescendo era cada vez mais composto por qualquer um, exceto soldados italianos. Em vez disso, eles foram compostos pelos que eram conhecidos como provincianos, ou cidadãos que viviam nas províncias. O exército romano, Roma cresceu tanto, não tinha como ter soldados romanos suficiente para tomar conta das províncias. Eles pegavam os próprios provincianos que moravam ali e constituíam eles cidadãos romanos, eles participavam do exército de Roma. Lembra lá? Até o cobrador de imposto. Por que os cobradores de impostos eram chacoalhados pelo povo judeu? Pergunta para o senhor do lado. Por que o cobrador de imposto sofria na mão do próprio judeu? Fala para mim, responde para mim essa pergunta. Por que o cobrador de impostos sofria na mão do judeu? Me responde, vai. Exatamente. Roma dominou a Judéia. Ao invés de Roma pegar um romano para cobrar impostos, ele não tinha esse romano disponível. Ele pegava o próprio cara dali, que era judeu, e levava ele a uma posição elevada e falava: você vai trabalhar para nós. Você vai cobrar do seu povo o imposto para nós. Então, o cobrador de impostos, que era judeu, sofria na mão do judeu, porque ele era judeu,
e trabalhava para o romano. Isso aí é tranquilo na Bíblia, não tem nem que discutir isso, todo mundo sabe disso. Então o que vai acontecer aqui é a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, ó? Os exército romano, depois do imperador Augusto, eles passaram a ser próprios cidadãos que viviam nas províncias que eram dominadas pelo romano. Aí que está. A provincialização do exército era a situação real de todas as legiões romanas desse período de tempo. Mas era claro, nítido, o caso no que diz respeito às legiões orientais que foram usadas para atacar Jerusalém. As legiões romanas que foram usadas para atacar Jerusalém era composta de provincianos. Os soldados ali que estavam com a armadura de Roma não era romano. Ele era das províncias ali. Aí você vê, peraí, o povo de um príncipe que adivinha atacará a cidade. Peraí, agora você está fazendo o que eu consigo ver aqui. Que povo que era esse então que estava ali vestido de romano? É dali que provavelmente vem o anticristo. Os registros históricos, gente, não é eu que estou inventando isso aqui não, viu? Não é eu que estou inventando isso aqui não. Antigos, bem como os estudos modernos confirmam isso claramente, sem fazer força. Não eu estou inventando não, irmão. Isso aqui é da história, pode procurar no Google, onde você quiser. Na PUC, na USP, onde você quiser. Aqui eu estou com o relato histórico aqui. Não é eu que estou inventando não. Olha aqui agora. Primeira testemunha, historiador, Públio Cornélio Tácitus. Públio Cornélio Tácitus era tanto um senador como um historiador do Império Romano. Tácitus descreve as legiões específicas e os povos que compunham principalmente o exército atacante. Olha bem, ó, Tito César, que esse é romano, o líder, encontrou na Judéia, lá onde está Jerusalém, 3 legiões. A 5ª legião, a 10ª e a 15ª. Para estes, ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Alexandria no Egito, ele pegou uma legião de soldados de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio habitual dos vizinhos. Está escrito no livro de história, Tácitus, a história, nova edição do livro 5.1 do editor Moser Alfred. Está tudo aqui, ó. No livro de história do senador. Aí, olha aqui, ó. Públio Tácius, escuta aqui, nasceu esse historiador. Nasceu no ano 56 depois de Cristo e morreu no ano 117. Tácito é amplamente considerado um dos maiores historiadores romanos pelos estudiosos modernos. Aí fala que as obras dele, os livros que ele escreveu. Tácito escreveu a oratória, escreveu os costumes germânicos, dedicou-se à vida agrícola também com seu sogro, e tem vários detalhes aqui de Tácito, que viveu na época, ele viveu na época do ataque a Roma, esse historiador, Tácito. Outro historiador insubstituível, que a partir desse período também confirma o relato de Tácito, olha o historiador Titus Flávio Josefo. Isso aqui todo mundo conhece. Quem foi Flávio Josefo? Esse aqui, os crentes conhecem ele, irmão. Eu tenho livro dele aqui, ali dentro, ali. A história de Israel, a história dos hebreus, a guerra do... Esse homem aqui é conhecido. Ó, Flávio Josefo, conhecido pelo seu nome hebraico, Yosef ben Mattiahu, foi um historiador e apologista judaico-romano. Olha agora, ó. Ele nasceu em Jerusalém por volta do ano 37 depois de Cristo e faleceu no ano 100. Quando os romanos cercaram Jerusalém, ele tinha 30 anos mais ou menos, 30 e poucos anos, esse homem aqui, ó. Josefo era descendente de uma linhagem importante de sacerdotes. Sua obra é de grande relevância para o entendimento do judaísmo do século I. As duas principais obras de Josefo são A Guerra dos Judeus, ó, A Guerra dos Judeus. Esse livro é uma fonte primária
para o estudo da revolta judaica contra Roma entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. E ele tem também outro livro, Antiguidades Judaicas. Nesta obra ele conta a história do mundo sob uma visão judaica. Joséfo registrou in loco. Olha o que isso aqui. Joséfo registrou in loco. O que significa isso? O que fala? Joséfo registrou in loco. O que está querendo dizer? Ele estava presente durante a destruição de Jerusalém pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandada por seu filho Tito, futuro imperador. Em resumo, Flávio Joséfo desempenhou um papel significativo na preservação da história e cultura judaica durante um período crucial da antiguidade. Flávio Joséfo, a história dele é interessante. Ele era judeu, ele era israelita, ele era um defensor do povo dos judeus, e ele era contra os romanos. Mas aconteceu que, antes do ano 70, o ano 66, 67, os romanos atacaram Jerusalém e o Flávio Joséfo era contra Roma. E os exércitos romanos cercaram a guarnição onde estava Flávio Joséfo como um dos líderes, um dos sacerdotes líderes, que eles ficaram encurralados com 40 homens. E a história fala que eles falaram assim: não vamos entregar, vamos suicidar aqui. E os 40 homens começaram um a matar o outro, para não entregar para os romanos. Mas aí Flávio Joséfo, com mais um e mais dois, não suicidaram. Morreu uns 30 e poucos homens e eles não se suicidaram. Aí eles foram presos pelos romanos. O Flávio Joséfo foi preso. Ele foi levado para Roma, ficou preso. Ele saiu, porque foi rápido, ele ficou preso há alguns anos, só saiu. E ele voltou como um aliado de Roma. Ele era um judeu que era contra Roma, foi preso e por atuar lá em Roma e for muito bem considerado lá, porque era um homem de alta, ele acabou voltando para Jerusalém e se tornou praticamente um intermediário da guerra entre os romanos e os judeus no ano 70. Então até alguns falam que ele traiu Roma, que ele traiu os judeus. Tem um ponto de interrogação: o que aconteceu com Flávio Joséfo depois que ele foi para Roma? Tanto é que o nome dele mudou. Quando ele foi para Roma, o nome dele acrescentou alguma coisa do nome dele, do imperador romano. Não sei o que ele conseguiu lá em Roma, que ele voltou diferente. E então Flávio Joséfo, ele participa dessa destruição e ele registra. Olha aqui agora. Ele registra. Ele primeiro confirma o relato do outro historiador que viveu depois dele, o Tácitos. Então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, onde se reuniram as forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis naquelas vizinhanças. Flávio Joséfo, as obras completas de Joséfo, as guerras dos judeus, aí mostra aqui onde está escrito que Tito reuniu forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis naquela região. Joséfo também detalha o número específico de soldados árabes que uniram forças com os exércitos invasores. Malcos, também, o rei da Arábia, enviou 1.000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria, a maior parte dos quais eram arqueiros, para que todo o exército, incluindo os auxiliares e enviados pelos reis, assim como cavaleiros e lacaios, servos, quando todos estivessem unidos em conjunto, totalizariam 60.000. 60.000 soldados. Aí tem a terceira testemunha, né? Essa aqui já terceira testemunha. Laurence Kepp, estudioso da história romana e autor de Legiões, Olha aqui, esse cara, 1971, esse aqui é novo. Tá agora, tá quente, Confirma essa realidade quando afirma que depois de 68, as legiões, o ataque a Jerusalém foi no ano 70, então ele está falando, depois de 68, as legiões consistiam quase que exclusivamente de provincianos, não de romanos, de soldados, de pessoas que eram ali das províncias mesmo. Os soldados das legiões romanas eram quase que exclusivamente não italianos, ou seja, de povos das províncias nas extremidades do império. Então tá vendo? Isso é confirmado. Eu tenho aqui também a desse homem aqui também, tá? Esse cara tem aqui a carreira acadêmica dele. Todas essas legiões teriam consistido
de uma maioria de soldados orientais, árabes, sírios, egípcios, etc. Os soldados que atacaram Jerusalém. Vamos lá. Historiadores das academias confirmam que a esmagadora maioria dos soldados que destruíram o templo foram principalmente sírios, árabes e povos orientais. Daniel 9:26. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Melhor tradução, o povo aqui é, na verdade, etnia. É a etnia do povo. Não é porque eles são cidadãos romanos. Ele se tornou cidadão romano, mas quem de fato é esse povo? No hebraico aqui, esse povo, lá, o povo do príncipe que há de vir, povo ali no hebraico é a etnia do povo. O povo se refere à etnia. Quer dizer, o verso deve ser entendido assim, ó. As pessoas do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Em outras palavras, os seguidores primários do príncipe, quer dizer, do anticristo, que há de vir nos últimos dias, destruirá a cidade, que foi Jerusalém, e o templo judeu. Repetindo, as pessoas do príncipe, os seguidores primários do príncipe. Quando olhamos para a profecia de Daniel, certamente podemos entender como uma leitura apressada ou superficial desta profecia nos levaria a concluir que os povos eram, na verdade, romanos. A gente rapidamente pensa que é romano. Mas depois de ter feito a devida diligência, completamos nossa lição de casa e examinando as provas, é claro que a realidade é bem diferente do que tem sido comumente e popularmente entendido. Quando você lê rapidamente, você fala, é o romano que atacou, então o príncipe vem de Roma. Mas quando você faz um estudo maior, mais profundo, você fala, não é romano não. Porque etnia é uma coisa, você ser cidadão romano é outra coisa. E a palavra no original, 9:26 lá, é sobre a etnia do povo. Simplificando, o significado original do versículo não nos permite olhar para os líderes. Você pode falar assim, mas eles foram comandados pelo romano. Escuta essa aqui agora. Mas ele estava lá, mas o que manda é o comando é romano. É o líder que é romano, de fato o líder é romano. Vamos lá então agora. Mas os próprios povos que realizaram a destruição, né? Então olha aqui, se desejarmos nos submeter à passagem, então temos que tirar o seu verdadeiro significado, a exegese. Não podemos forçar a passagem para estar de acordo com as nossas posições, apesar do que ela realmente diz. Então, mais uma vez, para dar ênfase, o significado original do versículo não nos permite olhar para os líderes dos povos, mas sim para os próprios povos que realizaram a destruição. Lembre-se que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, mas isso não diminui o fato de que ele era etnicamente judeu. Paulo era cidadão romano, mas ele era etnicamente judeu. Ele ganhou o direito de ser cidadão romano, mas a etnia dele era judaica. Ele era do povo de Israel, né? Então, olha agora. A seguinte passagem que Flávio Josefo escreve na Guerra dos Judeus revela exatamente porque esse foi o caso. Titus, supondo o que de fato era, que a própria casa ardia, ainda podia ser salva, ele veio às pressas e se esforçou para convencer os soldados para apagarem o fogo. Ainda eram suas paixões muito difíceis para os cumprimentos que tinham para César e o pavor que eles tinham daquele que lhes proibiu, como era seu ódio aos judeus e uma certa inclinação veemente para combatê-los. Muito difícil para eles também. E assim foi a Santa Casa incendiada sem a aprovação de César. Olha o que ele está querendo dizer aqui, irmãos. Escuta bem isso aqui, esse texto aqui que está no livro de história, escrito por Flávio Josefo. O líder que era romano, Tito, quando ele viu o templo de Jerusalém pegando fogo, ele avisou os soldados que dava para apagar o fogo para não incendiar o templo. O líder romano, Tito, falou para eles não incendiar o templo e apagar o fogo que começou a pegar no templo. O líder fez isso. Mas ele está falando assim que os soldados, eles não queriam e não obedeceram a ordem do líder. O seu ódio era muito grande contra os judeus.
E eles aproveitaram aquele momento e permitiram, e assim a casa foi incendiada, incendiada sem a aprovação de César. O templo em Jerusalém foi incendiado, destruído, sem a aprovação do Império Romano, do líder romano. Flávio Josefo escreveu, Josefo, Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 4. E ele estava presente lá. Olha como é que isso é uma coisa muito séria isso. O Tito, o general, não dá para apagar o fogo, o que aconteceu? Os caras estavam com ódio. Lembra Isaac e Ismael, o ódio antigo? O ódio, Isaac sendo perseguido por Ismael desde pequenininho. Parece que esse ódio foi passando. Um ódio lá de trás. Há uma realidade antiga que está surgindo aqui. O motivo específico do porquê os soldados, o motivo do porquê os soldados não obedeceram a seus comandantes era por causa do ódio apaixonado que possuíam dos judeus. Os soldados não obedeceram o general Tito. Eles os esmagaram. Os soldados fizeram uma chacina com os judeus. Então, como hoje, os vários povos do Oriente Médio foram possuídos por um ódio demoníaco para com o povo judeu. Hoje, pessoas que estão lá em volta de Jerusalém têm ódio do povo judeu. São descendentes deles. Escuta aí, Por favor, tome nota do seguinte. O ódio foi o principal fator de motivação por trás da destruição do templo em 70. É o sentimento dominante das nações islâmicas. É o sentimento dominante das nações islâmicas hoje e será sem dúvida o fator principal de condução quando os exércitos do anticristo invadirem Israel. É um fator de ódio. Esse ódio é visto talvez mais acentuadamente no episódio macabro registrado por Josefo. Olha o que Josefo registrou no livro. O assassinato de judeus que queriam se render. Judeus que estavam ali, que queriam se render, eles foram brutalmente assassinados e cortados, sua barriga foi aberta, para ver se dentro de suas barrigas tinham ouro e moeda. Porque os caras lá escondiam o ouro dentro da boca. Então eles falaram, eles saíram lá, estão rendendo, mas eles sabem que eles vão ficar presos por um pouco de tempo, mas eles esconderam o ouro, engoliram o ouro, para depois sair da cadeia e viver uma vida tranquila, longe de nós. Então, matava os judeus e ainda abria a barriga, ver se não tinha ouro dentro. Eles engoliram do templo lá. Algum tesouro do templo. Então, Flávio Josefo registra isso no livro dele. Alguns judeus queriam se entregar, mas foram brutalmente assassinados e cortados para ver se dentro de suas barrigas tinham ouro e moeda. Escrito no livro histórico de Flávio Josefo. Então você vê a motivação. Ele está querendo mostrar aqui que havia um ódio terrível daqueles soldados que estavam em volta de Jerusalém. Em conclusão, a evidência é esmagadora. A evidência é esmagadora, não só de historiadores antigos, mas também de acadêmicos modernos, que nos apontam para a identidade étnica dos, entre aspas, romanos, como os povos, na verdade, os povos que destruíram Jerusalém do templo. Eles eram os ancestrais dos povos muçulmanos. Os muçulmanos hoje vieram desses povos aí. Os islâmicos hoje são descendentes deles. Eles eram os ancestrais dos povos muçulmanos que dominam toda a região hoje. O anticristo será muçulmano? Artigo de Joel Richardson, traduzido em 14 de dezembro de 1987, agora, 14 de dezembro de 1987, foi emitido um comunicado conhecido como Estatuto do Hamas. Hamas você sabe quem que era, então não precisa falar, né? Olha o Estatuto do Hamas. Uma parte dele, isso aqui no Estatuto deles, a posição dos membros do Hamas perante a existência de Israel e os crescentes assentamentos israelenses em território palestino tornou-se mais intransigente. O Estatuto mencionava que, número 1, o movimento de resistência islâmica
sustenta que a Palestina é um território de Waqf, isto é, legado hereditário, herdado dos seus antepassados. Para o território, então, palestino, deve ser de geração em geração, até o dia da ressurreição, até acabar o mundo. O território que está lá, ele deve ser passado de geração em geração. Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, nem abandoná-la ou parte dela. Nenhum Estado árabe, ou mesmo todos os Estados árabes juntos, têm direito de fazê-lo. Nenhum rei ou presidente tem esse direito, nem tampouco todos os reis ou presidentes juntos, nenhuma organização ou todas as organizações juntas, sejam elas palestinas ou árabes, têm o direito de fazê-lo, quer dizer, de tirar a terra deles. Porque a Palestina é território Waqf, passado de geração em geração, dado para todas as gerações de muçulmanos até o dia da ressurreição. Eles estão falando assim, essa terra aqui é nossa, ninguém vai tirar parte dela, nem pedaço dela, é passado de geração em geração para nós não abrimos mão até o final do tempo, até a ressurreição. Está no estatuto deles. Outra coisa, quanto a Israel, fala agora, quanto a Israel, a postura do Hamas se tornou a seguinte: Israel, está escrito lá, Israel existirá e continuará existindo até que o islamismo, o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Estatuto do Hamas. Então não é uma questão, irmão, de você chegar lá e negociar, não, tá. Vocês querem esse pedaço de terra? Então é o seguinte, vamos dar 80% para vocês. Não, nós não queremos dar 20% para vocês, 80% para nós. Ou não, vou dar 90% para o Hamas. Não, nós não vamos dar 10% para vocês. Eles estão com ódio, é ódio que vem lá de trás. É raiva, é ódio. Tem a referência também ali, tá? Quando você entra na mesquita, hoje lá, vamos lá, aqui, fechar aqui a nossa aula de hoje, aqui, ó. O Domo da Rocha, quem já viu lá aquela coisa dourada lá? Aquele Domo da Rocha está no lugar onde foi o templo de Salomão. O Domo da Rocha lá, em Jerusalém, aquele lugar lá, que está a mesquita dos muçulmanos, é onde foi o templo de Salomão. É ali que Abraão também levou Isaac, ali é o Monte Moriá. Olha que coisa interessante. Lá Abraão levou Isaac, lá é o templo, o lugar do templo de Salomão, lá é onde está a mesquita dos muçulmanos. Olha como é que o negócio é para brigar mesmo, para ter briga mesmo. Porque eles acreditam que Maomé, que é o criador do islamismo, Maomé viveu no ano 570 depois de Cristo. E depois, nos anos 600, começou a pregar sobre o Islã. O islamismo mesmo, a religião, surgiu no século VII, a religião islâmica. E eles acreditam que Maomé recebeu as revelações do anjo Gabriel e ele subiu ao céu onde está a mesquita lá hoje. Lá. Então aquele lugar é um lugar sagrado para eles. E ali é um lugar sagrado para o judeu também. É onde estava o templo, que eles querem reconstruir o templo. E lá Jerusalém é sagrado para os cristãos também, porque lá foi onde Jesus morreu. Então Jerusalém é sagrado para os cristãos, sagrado para os muçulmanos, sagrado para os judeus, Jerusalém. É isso mesmo. É isso mesmo. O Hamas é um grupo. Quer dizer, tudo tem o radicalismo. Eu não vou falar para você se todos os muçulmanos têm esse desejo, têm essa raiva. Não é isso, não. Não é isso. Tá? Tem muitos muçulmanos no Brasil aí que nem sabem disso, não tem raiva de Israel, tem a sua religião tranquila aí, não tem nada a ver, está tranquilo. A gente tem que respeitar a religião tranquilo. Eu estou dizendo que o radicalismo na religião islâmica é composta principalmente por homens que não estão nem aí com o negócio. No caso que o Hamas faz parte deles também. Os caras querem na força do braço, não está nem aí. Porque também se morrer, lá tem também, se morrer pela causa islâmica, depois você tem 70 mulheres no paraíso. Vai querer virar islâmico não por causa das 70 mulheres, viu, irmão? Tem essas coisas também lá. Vira herói, vira não sei o quê. É verdade, é verdade. Olha aqui, ó. Nesse Domo da Rocha, num lugar lá no Domo da Rocha, bem grande,
Olha que nesse domo da rocha, lugar bem grande lá, está escrito assim, ó. Escuta agora para terminar a nossa aula aqui, ó. Deus não tem um filho. Está escrito no domo da rocha. Lá hoje, lá. Deus não tem um filho. Você sabe que os muçulmanos não aceitam, estou falando sério agora, a religião islâmica não aceita Jesus como filho de Deus. Aceita Jesus como profeta. Como Maomé profeta, como Noé profeta, mas Jesus como filho não, porque Deus não tem filho. E quando eles vão fazer as orações, são 5 orações por dia. Numa das orações deles, são 5 orações por dia. Numa das orações eles falam, Alá não gerou, Alá não é gerado. Alá não gerou, Alá não é gerado. Ele está querendo dizer, o Deus deles não tem filho, Deus não tem filho e Deus não gera filho. Então esse negócio de relacionamento que nós temos com Deus por meio de Jesus, para eles é blasfêmia. Esse negócio da trindade também é blasfêmia para eles. Está completamente fora. Então está escrito lá, Deus não tem um filho. É contra Deus ter um filho. Existe um espírito de orfandade. Ei, terminar aqui, ó, deixar para a gente só pensar. Existiu um espírito de orfandade com Ismael e com Esaú. É só você pensar um pouquinho. Pai de Ismael, Abraão. Abraão tirou Ismael, mandou embora. Você acha que Ismael ficou alegrinho, feliz? Moço novo sendo mandado embora pelo pai? Há um espírito de orfandade. Eu não tenho pai, o pai me rejeitou. Eu não tenho pai. Esaú, quando perdeu a bênção para Jacó, o pai, não tem o pai. Há um espírito de orfandade que vem lá de trás, um ódio que vem lá de trás, com relação ao pai. E isso foi passando de geração em geração. Para você ter uma ideia, presta atenção agora, vou voltar aqui o tempo. No ano 720, no ano 606, antes de Cristo, escuta agora, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. No livro de Obadias, está escrito que os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi destruída. A gente não pode falar outra ocasião para vocês. E Deus, então, por meio de Obadias, vai falar para esses que se alegraram com a derrota de Jerusalém, que o dia deles vai chegar também. Quem eram os edomitas que se alegraram com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor? Descendentes de Esaú. Edomitas, descendentes de Esaú, se alegraram com a desgraça dos descendentes de Jacó, do seu irmão Jacó. Então você vê lá que já tem um ódio lá atrás, a ponto de os edomitas, no livro de Obadias, estarem, Deus falando por meio de Obadias, que eles se alegraram com a desgraça dos judeus, quando Nabucodonosor atacou Jerusalém. Isso 600 anos antes de Cristo. Arrasar. Então o negócio vem lá de trás, irmão, esse ódio, ó. Esse ódio vem lá de trás. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Lembrar que Jesus está salvando muçulmanos. Existem muitos testemunhos. Só lembrar você que existe muitos testemunhos. Jesus está salvando muitos muçulmanos. Tem muitos testemunhos de muçulmanos e muçulmanas sendo salvas por ter sonhos, por escapar, por fugir de lá, por ter um encontro com Jesus, porque nasce lá, não tem negócio de cristão, não tem, não. Quem está acabando com as igrejas lá é comunista, que não aceita, e a parte radical do islamismo, principalmente o Hamas. E esses radicais lá que detestam judeus e cristãos, na verdade, viu? Só que tem aquela ala que se dá bem com todo mundo. Então Jerusalém tem hoje judeus, muçulmanos e cristãos que convivem
Mas no Alcorão, tá? Hoje não dá, mas no Alcorão eu li, tá? Eu li lá. Eu tenho o Alcorão no meu celular, mas eu li no Google lá, procurei lá, Alcorão, acho que é o capítulo 27. Eu fui lendo lá, assim, eu cheguei num ponto ali que eu queria saber se realmente estava escrito alguma coisa sobre matar quem não é muçulmano, e está escrito mesmo. Está escrito. Que aos infiéis que não seguem o clemente, que é o Alá, devem ser aniquilados. Está escrito no Alcorão. Eu li lá. Então, meu querido, minha querida, devemos orar por eles. O que a gente pensa? Olhando assim agora, o pensamento da gente assim. Mais quente hoje, na minha opinião, mais quente hoje é que o anticristo vem de um povo que tem ódio dos judeus. Mais quente é que o anticristo, ele nega, olha bem, o anticristo é o que nega o pai e o filho. Esse é o ponto central da coisa. Nega o pai e o filho. O Papa tem seus defeitos lá, está fazendo muita coisa errada, mas ele não nega o pai e o filho. Mas ele pode não gostar de nós, não gostar de Israel, mas ódio igual esses caras têm. Não existe. Esses caras têm ódio de Israel. É um ódio muito grande. Se você olhar também em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação, eles tentaram, a partir de 1948, sentar com os palestinos para poder resolver a questão da partilha da terra. Podia fazer o que quisesse com os palestinos, só você ler a história. Os palestinos não aceitavam. Não aceitavam nenhuma proposta feita por Israel com relação à repartição das terras. Porque eles não querem, irmão. O radical lá, o extremista lá não quer, nós não queremos vocês. Tem um ódio que vem passando de geração em geração, que chegou até os nossos tempos aí. Você vê aí, está na nossa cara o Hamas fazer o que eles estão fazendo aí, é inacreditável o negócio. Não precisa falar nada, a televisão mostra, os vídeos mostram. Então essa parte de hoje nós terminamos, né? Eu não estou afirmando 100% nenhuma coisa nem outra. Eu estou falando que os povos que cercaram Jerusalém, eles não eram romanos. A etnia deles era das províncias que estavam ao redor de Jerusalém. Eram os provincianos. Isso está na história. Flávio Josefo, Públio Tácios, o outro cara lá, qualquer historiador sério vai olhar lá e vai falar, é verdade. Os povos que cercaram Jerusalém para destruir não eram romanos. Quando foi destruir o templo pegando fogo, o próprio general pediu para não tacar fogo e não deixar o fogo pegar no templo para destruir o templo, mas o ódio era grande que eles não obedeceram o general e arrebentaram com tudo e massacraram com os judeus. Um ódio muito grande daquele povo contra o povo de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Aleluia? Então, meu irmão, vamos estar orando aí, que tudo na mão do Senhor, né? Eu não vou estar aqui para ver de onde ele vem, não. Depois você me fala lá. Depois você me conta lá. Então, depois você me fala lá. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe, glória a Deus. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós continuamos com a graça de Deus. Eu não falei da questão do desejo das mulheres. As mulheres são... Ele não terá respeito pelo Deus de seus pais, nem pelo desejo das mulheres. As mulheres no mundo muçulmano sofrem pra caramba. Mulheres no mundo muçulmano sofrem pra caramba. O homem pode ter 4 mulheres, a mulher não pode nem pensar. Mulher não pode viajar sozinha, não pode ir no aeroporto. Mulher até 2018 na Arábia não podia tirar carteira. 2018 mulher tirou carteira, foi a maior festa na Arábia. Porque abriram lá um negócio lá e as mulheres começaram a tirar carteira. Muçulmanos tirando carteira na Arábia. Agora em 2018. Eles estão lutando desde 2000 para tirar carteira, para abrir essa oportunidade, nunca foi aberto. Agora em 2018 a mulher muçulmana na Arábia conseguiu liberar para ela tirar carteira. Não pode viajar sozinha, não pode ir ao aeroporto, uma série de coisas. A roupa é claro que tem lugares lá que está mais aberto. Está mais aberto. Está mais assim, igual nós aqui, está mais aberto. Mas ainda tem lugares terríveis, fechados. Gente que odeia nós.
né? Não todos, repito, não todos, mas a parte radical odeia o povo do Ocidente. Mas nós temos que amar e orar. Amém? Glória a Deus? É nosso dever. Senhor, entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome. Toda honra a ti, toda glória a ti. Perdoa nós, perdoa, Senhor, esse povo. Ajuda nós a seguir em frente. Ajuda cada um de nós a temer o teu nome, a honrar o Senhor. Entregamos nas tuas mãos essa noite nossas ansiedades, nossas inquietações. Perdoa, perdoa, perdoa. E que possamos seguir em frente pela fé, no nome do Senhor Jesus. Ótima noite para a igreja, ótima semana, ótimo final de mês, ótimo início de mês. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.